Ao vivo! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estou aqui com a Nutri Laura Cogini. Muito prazer. Para quem não conhece, depois a gente deixa aqui o seu Instagram. Como que tá o seu Instagram? Laura Cogini _Nutri. E preparamos essa live para vocês, na hora do almoço. Como eu disse, a gente orienta, não é para ficar comendo com a telinha, mas esse horário fica aqui com a gente. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui pra galera entrar com a gente. Vamos entrando, vou te mandar, olha. Aí, boa tarde, vamos começar. Bom, e qual que foi o tema da live de hoje? Nós separamos esse tema porque, atendendo em consultório, nós vemos quando existe uma lacuna para isso. E a gente veio tornar isso acessível para você, para que você leve para o seu dia a dia e realmente faça sentido na sua alimentação. Então o tema da live e a pergunta foi: Laura, quais são os sinais de que a minha rotina alimentar não está funcionando? Bom, vamos lá. O primeiro ponto, que a gente pode identificar se a sua rotina alimentar ela tá fazendo sentido, se ela tá dentro do que você precisa, é o ponto principal, se você tá tendo ou não resultado com ela. Resultado não só de números, mas aquele resultado de bem-estar. Se você não tá se sentindo diferente de quando você começou, então essa rotina não tá adequada para você. Exatamente. A gente pensa, sempre faz essa pergunta quando vocês vêm em consulta, Qual foi a expectativa que você criou? Porque parece que passar com a nutricionista, você não vai comer mais nada do que você gosta. E aí, isso até é algo bem importante de falar, por quê? Porque vocês falam pra gente, a gente vai te perguntar da sua alimentação habitual. E quando vocês falam, às vezes vocês já falam a rotina que vocês querem ter e não aquilo que você tem. E aí o que acontece? Entre a realidade e a expectativa, isso fica muito distante. E aí no meio do caminho, isso vai surgindo várias outras coisas. Por quê? Vocês falam onde vocês querem chegar por experiências prévias, aquilo que você passou lá atrás, ou você ouviu de alguém. Chega pra gente, a gente vai recalcular a sua rota, mas isso está distante da sua rotina. E aí, porventura, passou o tempo, não consegui, Nutri, colocar em prática. E aí você acha que o erro está com você, mas a logística, o meio do caminho não está adequado. Foi o que a Nutri Laura acabou de falar. Então, estou tendo resultado, seja na minha composição corporal, ou seja, realmente como eu estou levando como estilo de vida. E aí que a gente vai destrinchar todo esse assunto. E até um ponto bom da gente conversar a gente faz justamente essa anamnese para solucionar problemas. E se você já vem querendo solucionar os seus problemas sem de fato se abrir com a gente, já fica um pouco mais complicado, porque a gente está te conhecendo naquele momento. Então é fundamental ser transparente. Então, não mascarar a sua rotina, as suas dificuldades principalmente, porque o bom profissional ele não vai te julgar, ele vai te acolher. Então, você vê muitas vezes pessoas falando que tomam 2, 3, 5 litros de água por dia, mas para você é difícil tomar uma garrafa. Não chega no seu nutricionista e fala que você toma 2, 3, se isso não é sua realidade, porque quando a gente for calcular seu planejamento, toda a sua rotina, toda a sua distribuição, eu preciso acreditar em você e eu vou acreditar no que você me fala. Então eu preciso ter de fato aquela verdade e, se for uma dificuldade, para a gente trabalhar em conjunto. Então tudo isso faz diferença dentro do seu acompanhamento e para a gente conseguir fazer que com a sua rotina ela se encaixe o máximo possível para você, dentro da sua realidade. Até um ponto que a gente trabalha muito dentro da rotina e com outros profissionais pacientes, a alimentação do coleguinha não tem que ser a sua. Exatamente. Então cada pessoa tem seu plano alimentar individual. Por que individual? Você tem a sua altura, seu peso, seu objetivo, suas dificuldades. Não adianta pegar o plano alimentar do colega para fazer, porque não vai dar certo para você. O que dá certo para uma pessoa não dá certo para outra. E isso é muito importante a gente sempre estar falando, porque às vezes acontece, Então, meu vizinho foi e está fazendo X estratégia
vou lá tentar fazer igual, você às vezes se frustra e acredita que é culpa do acompanhamento nutricional, quando na verdade aquilo lá não foi feito para você. Exatamente. E é fácil transferir essa responsabilidade até para nós. Foi a Nutri que não fez, como deveria fazer. E aí se gera muitas frustrações, quando na verdade o conhecimento traz às claras tudo isso. O Lucas disse aqui, acho super certo a transparência, porque a nutricionista também precisa acompanhar a nossa alimentação. Exatamente. A não só acompanhar, mas entender, onde está a sua dificuldade. Uma das perguntas também que a gente sempre faz é qual é a sua dificuldade com a alimentação. Então, às vezes, a dificuldade de um paciente não vai ser a mesma do outro, mas sempre vai ter uma dificuldade que é um ponto de partida. Então, principalmente pensando em organização, planejamento, hábitos, horários, se você é uma pessoa que trabalha de dia, que trabalha de noite, então tudo isso influencia e a gente tem que trabalhar, totalmente de uma forma individual. Exatamente. E essa individualidade é muito importante, principalmente quando a gente fala em redes sociais, porque existem existe o acompanhamento nutricional online, mas também existem muitos cursos, projetos de emagrecimento, e que acabam muitas pessoas ingressando pelo baixo custo e pela oportunidade de pertencer a uma comunidade. Isso pode ser um incentivo, mas aí você precisa filtrar bem para que, como a gente está falando, exatamente nesse ponto é que a realidade do outro não é a minha realidade. A minha composição corporal não é igual ao do outro. Então, uma dieta ela não pode ser prescrita para todo mundo. A gente precisa entender isso. Pergunta aqui. Uma pergunta. Como pode se preparar a alimentação para pessoas neurodivergentes? Vamos lá. Planejamento inicial. Quando a gente fala de planejamento das refeições, a gente precisa entender dos grupos dos alimentos. Então a gente chama de macronutrientes e micronutrientes. E aí a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a nutrição. Eu sei que vocês já ouvem a gente falar o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura boa. Então as refeições elas precisam ser planejadas com todos esses grupos dos alimentos. E ao longo do seu dia, como a Nutrilaura acabou de falar, por exemplo, o Lucas, ele estuda, ele vai para a faculdade, então ele tem uma rotina bem agitada. Então, tudo isso vai ser planejado para você, para o seu dia a dia. Você precisa ter carboidrato para estudar, você precisa ter energia, precisa fazer um exercício também, ter boas fontes proteicas. E aí, isso são recomendações gerais para todos nós, em que a gente precisa fracionar bem essa proteína ao longo do dia, porque senão a gente não consegue bater a meta proteica, tá? E existem grupos de alimentos. Mas eu não como carnes, eu não como a parte dos laticínios. Existem outros alimentos que a gente consegue, ou ainda assim suplementos, para adequar no seu dia a dia para a sua praticidade. E aí, quando a gente vai do geral para o individual, a gente precisa calcular, claro, as calorias. A gente precisa te dar nutrientes, fibras, vitaminas, minerais, que estão principalmente em fruta, verdura, legumes, ainda assim a combinação do arroz e feijão, que é maravilhosa pra gente no perfil de aminoácidos. Não nos potinhos. E nem só dos pacotinhos, industrializados. E aí a gente evita excessos de açúcar, evita excessos de alimentos que vão estimular a parte da cognição. Ainda assim a cafeína, cafés, a gente precisa também equilibrar e evitar excesso de açúcares. Basicamente isso. Só que, pra gente evitar aquela beliscada, aquele docinho, será que isso envolve planejamento? Com certeza, não só planejamento, mas um autoconhecimento, Então, ter muito bem definido metas de onde você quer chegar, se você está satisfeito, se você não está satisfeito com a sua situação atual, e ter isso muito bem claro. Primeiro que, até falando de metas para isso, tem que ser tudo muito palpável. Então, um passo de cada vez para você conseguir se organizar e não se frustrar ao longo do caminho, muitas vezes querer abandonar de novo o processo. Até muito comum no consultório a história de já tentei uma vez, não consegui, ou já tentei de tudo, não consegui. Mas será mesmo que você tentou? Será que faltou algum ponto ali que você realmente deixou escapar ou não?
Então tem que ser tudo muito bem planejado. Eu gosto até de falar, a gente vê bastante que a semana não pode começar na segunda, né? Então, se você deixa para que a sua semana comece na segunda, muito provavelmente você já perdeu aquele dia. Então, aquela coisa do já que eu já pulei essa refeição, eu vou pular o almoço ou eu vou comer qualquer coisa agora porque eu já tô com muita fome. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado para não ir deixando acarretar outros problemas. Exato. O Lucas perguntou aqui, algo para substituir o café de uma forma saudável? Vamos lá. Sobre a cafeína, né, que eu comentei sobre a cafeína, existem parâmetros individuais também. Aqueles que são os metabolizadores rápidos e lentos. Então a gente precisa descobrir qual que é o seu perfil. Se você toma um cafezinho e não sente nada, se você toma um cafezinho e sente, né, ficar com mais disposto, ou ainda assim um extremo, você responde muito bem à cafeína e, né, tem uma ansiedade ou ainda palpitações, outros sintomas. Aí, a gente, além de saber qual que é a sua resposta, a gente vai para a dose. Cafeína é dose, é quantidade. Você vai tomar, né, 1 litro de café. Acho que é. Então, é dose. E aí, também, eu quero tomar um cafezinho, mas eu sinto, né, que fico bem disposto. Então, troca pelo descafeinado. Acontece as duas coisas no meu caso. Quais duas coisas? O Lucas Arruda também tá aí com a gente. E é isso, galera. Vamos lá para o próximo tópico. Um outro tópico também para a gente conversar agora é sobre essa parte dos efeitos do seu plano alimentar, da sua rotina a longo prazo. Então, como a gente já estava conversando, uma rotina bem estabelecida, ela vai te dar resultados. Se não está dando, é porque ela não está sendo feita para você. Os resultados, eles vão acontecer hoje, amanhã, daqui a um ano, e a parte dos resultados negativos da mesma forma. Então, se você já está percebendo um intestino constipado, grandes dores de cabeça, sensação de cansaço, insônia, então todos esses são sinais praticamente instantâneos de que a rotina que você está levando não está sendo adequada para você. Não só da parte alimentar, mas todo o outro contexto. Se você está se dando o seu momento de descanso, se você está conseguindo tomar água de forma correta e oferecendo, claro, a quantidade energética recomendada para você. Então, esses já são os primeiros sinais de que alguma coisa ali não está dando certo para você. E a longo prazo vem ainda os piores sintomas que a gente pode se dizer, né? Então, uma diabetes, uma pressão alta, algum tipo de gastrite. Então, esses também já são sinais que as coisas não estão dando muito certo por aí. Exatamente. Então, de uma forma geral, o que a gente quer que vocês entendam, né? Você que está com a gente. Essa live é para que você olhe para você, para o seu dia a dia. Eu estou priorizando a minha saúde? Eu estou priorizando a minha alimentação? Quais são, então, os sintomas de que eu não estou fazendo isso? Foram esses todos que a Laura acabou de dizer. E quando a gente vive nesse piloto automático, isso é muito prejudicial, porque os eventos alimentares a gente faz vários ao longo do dia. E se a gente for vivendo no piloto automático, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu me cuido, depois eu vou no médico, depois eu vou na nutricionista, depois você está adiando o seu próprio autocuidado. E esse momento de reflexão é para que você realmente leve isso para o seu dia a dia. Não é só você ouvir duas nutris falando aqui, como tem milhares na internet, mas é que o conhecimento, quando a gente adquire, a gente precisa exercer ele, a gente precisa colocar ele em prática. Então, a gente tem duas zonas, né? A zona da não consciência e a zona da consciência. E aí a gente quer te tirar dessa ausência de consciência. Por quê? Às vezes lá no fundinho você até sabe que precisa mudar, que precisa ajustar, que precisa ter uma rotina alimentar, mas você se acostumou, você se acomodou. E aí você até reconhece isso, assiste uma live, mas é realmente um caminho para chegar nesse nível de consciência e de praticar. E a rotina alimentar é quem vai te levar nesse nível de consciência e prática para o seu dia a dia. Então, é para você ver os sintomas que você está tendo ali. Não está dormindo direito? Precisa ter a rotina do seu sono.
Tá acima do peso, opa, já é um parâmetro muito fácil de nós observarmos que você come mais do que você gasta. Você está abaixo do seu peso, é um parâmetro que a gente consegue também de uma forma bem clara saber que a sua rotina alimentar não está adequada. Carências nutricionais, como algumas enfermidades mesmo, cansaço, indisposição, tantos outros, intestino. Então, só resolvendo tudo que a Laura trouxe, é para que não seja mais uma live que você passe por aqui, mas realmente esse nível de consciência, ele precisa te despertar algo. Exato. Se vocês também tiverem alguma dúvida em relação à rotina de vocês, alguma dificuldade pontual, pode mandar aqui que a gente vai conversando, tá? Principalmente falando com mulheres. Queda de cabelo, unha quebrando, insônia, intestino preso, todos esses são sinais de que a sua rotina não está adequada para você, tá? Então isso a gente tem que ir atrás antes que se torne algo muito pior. Então, às vezes a gente se acostuma a não ir no banheiro mais de 3, 4 dias e esse não é o normal. Apesar de ser o normal dentro da sua rotina, não é o que a gente tem de normalidade para um bom funcionamento, né? Um corpo que funciona da forma correta. Então, às vezes, igual a me falou, você se acostuma com algo que não é o normal e não vai atrás de melhorar. Então, eu já sei que meu cabelo cai, e tudo bem, eu já sei que eu não vou no banheiro e tá tudo bem. E quanto mais você se acomoda com isso, menos você se sente disposto a ir resolver. Ou não consegue nem enxergar que isso é um problema. Exatamente. E existem soluções para todo mundo. Sabe aquela frase, eu não consigo? Calma, talvez a sua rotina, esse meio do caminho, como a gente tem falado, não está ajustado para você, para aquilo que você precisa. Então existem sim meios para todos. Não existe nenhuma rotina que não seja possível planejar a alimentação. É possível, a gente tem muitos recursos hoje em dia. Boa tarde, Felipe, que está aí conosco. É outro exemplo de rotina alimentar voltada para o esporte e desempenho. Então, como observar que a minha rotina alimentar não está funcionando? Desempenho. E o Lucas disse assim: é certo seguir toda essa rotina alimentar e deixar algo de lado por questão financeira? Vamos lá. Quando a gente planeja o seu planejamento alimentar, a gente, como a gente disse sobre a transparência, o que você tem de disponível de tempo, financeiramente, em tudo. É você que faz a comida, você compra, então tudo isso vai estar inserido também na sua questão financeira. Como eu disse, o Nutri ele tem que ter essa sensibilidade e essa transparência, se encaixa no seu orçamento. E eu já puxo um gancho aqui, que eu recebo muitos comentários assim, não sei como que é, Laurinha, mas você vai me passar semente de abóbora, pistache... Fazer dieta é caro. Fazer dieta é caro. Então, assim, existem profissionais e profissionais, cada um com a sua conduta, com o seu público e também com o seu orçamento, tá? Mas é possível sim. O próprio pão francês, com manteiga, margarina, arroz e feijão, uma proteína, leite ou derivados, fracionado isso ao longo do dia, você já tem uma rotina alimentar excelente, de qualidade. O Felipe disse, perfeito tema. Show. Na verdade, para que a gente tenha resultados, a gente precisa de uma rotina alimentar, né? A gente não pode deixar a vida nos levar nessa correria, porque senão a gente não vai se cuidar. E vai levar para onde a gente não quer chegar. Também. Esse barco à deriva. Deixa mais uma pergunta para cima. Boa. Pode ir. Pergunta da Fabiana. Como manter a alimentação como restaurante e eventos? Boa pergunta. A gente tem aqui de alimentação saudável. Entendi. Voltou. A gente tem então ali como a alimentação saudável, né, equilibrada, sempre pensando em boas escolhas. Nem sempre tudo vai estar ao nosso controle, mas um ponto que eu sempre falo muito em consulta. Quando você tiver possibilidade de ter controle sobre as suas escolhas, faça as melhores possíveis, porque vai acontecer de você não ter esse controle. E quando não tiver, né, dentro, não caber a você esse controle, você vai precisar lidar com o que você tem ali à sua disposição. Hoje a maioria dos lugares que a gente está, ou em restaurantes ou em eventos, pensando em dois extremos.
sempre vai ter uma opção do assado e do frito, sempre vai ter aquela opção, seja de uma sobremesa, um doce ou uma fruta, ou então desses complementos, um arroz, feijão, uma massa, o prato feito ou por quilo. Então, para todas essas situações, a gente consegue equilibrar da melhor forma possível. Então, montando um prato como básico, hoje a alimentação brasileira ela é mais básica. Então, como falou, arroz, feijão, uma carne, uma salada ou legume, às vezes não vai ter opção dos dois, mas um dos dois no seu prato já faz toda a diferença. Se você está num churrasco ou numa festa, escolher a opção de carne mais magra daquele lugar. Então, às vezes vai ter só carne vermelha e uma linguiça. Então, ali a carne vermelha a gente consegue encaixar melhor. Ou então você vai estar em um evento que você consegue ter um prato feito, ou então num shopping, por exemplo, onde você consegue fazer uma boa escolha também. E pensar assim, nem tudo é proibido, né? Não existe isso, mas existe a quantidade. Então, lógico que se ali naquele momento só tiver outro tipo de alimentação para você consumir, então, por exemplo, uma festa de criança que tem um cardápio diferenciado, não é aquele alimento pontual que vai destruir a sua rotina alimentar, mas para que isso aconteça, aqueles outros dias, todas as outras refeições têm que estar muito bem estruturadas. Exatamente. Então, perceba esse ponto que a Laurinha acabou de citar. Não é que você não pode comer outras preparações que porventura podem ser mais calóricas, como frituras, né? Vou pegar um pouquinho aqui, estou montando meu prato, já peguei o arroz, o feijão, a carne e a salada, mas tem, sei lá, uma bananinha frita. O clássico. Ou uma batata frita. Pode ser também. Será que eu posso pegar? E aí a gente sempre tem que pensar, dentro da sua rotina de fato, na frequência e quantidade, isso acontece mais de uma vez? Então a permissão, né, aquela exceção, ela está sendo de fato uma exceção ou ela já está sendo dentro da sua rotina? A gente tem até aquele mecanismo, um método, né, material nosso, que é aquele questionário de frequência. Então, se eu coloco para você quantas vezes você come esse tipo de alimento dentro da sua rotina, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, e de repente isso está aumentando a frequência, isso já começa a impactar de uma forma negativa dentro da sua rotina. Não só de frequência, mas de quantidade. Então, por exemplo, pegar uma bananinha a cada 15 dias porque você está tendo que comer no restaurante por quilo, é diferente de você pegar 3 vezes na semana. Então já deixou de ser aquela vontade, está começando a ser aquela escolha que você está fazendo sempre que você pode. Então nós temos essa capacidade de escolher. E aí, o que a nutrição vem fazer? Trazer conhecimento. O que eu posso escolher? Quanto eu posso escolher? Então, 2 palavras que você vai gravar nessa live aqui hoje: frequência e quantidade. Porque aí você vai saber tomar as suas decisões. Eu sempre costumo dizer assim, quando você vem em consulta com a gente, com um nutricionista, você tem que receber esse conhecimento, porque aonde você estiver, você vai conseguir fazer as suas escolhas alimentares. O que comer, quando, que horas e quanto. E aí a frequência você também vai ajustando. Você vai selecionar alguns alimentos. Nossa, mas eu amo banana frita no meu almoço. Beleza, você vai escolher isso? Então vamos, ao longo das outras refeições, manter o equilíbrio, porque se eu sempre me permitir na minha rotina alimentar, eu não vou chegar em lugar nenhum. Sempre vou ficar na minha autossabotagem. Mas quando eu tenho um planejamento, também sei das minhas vontades, mas sei equilibrar elas e tomar decisões assertivas, não tem como a sua rotina não te levar para os seus objetivos. Exatamente. O SAMU boa, a minha maior dificuldade é a rotina alimentar. Na correria do dia acaba passando por cima, falta organização. Já respondeu a dúvida com a palavra que a gente queria. Então é a organização dentro da rotina. É ali que está o ponto. E aí a gente precisa entender o seu dia a dia, SAMU. Não para também, viu? Não para e sempre tá aí na pegada no trabalho. E planejar sempre no dia anterior ou quando iniciar a semana. Por quê? Se a gente deixar para se planejar no dia, a gente vai sair de casa, como é na correria, volta e aí ainda come o que tem. Então, antes, eu sei como vai ser a minha rotina no dia de amanhã. Então, se planeja hoje. Precisa ir no mercado? Organização.
preciso pelo menos 2 vezes por semana para manter frutas, verduras e legumes, uma vez na semana para manter os carboidratos e as proteínas. Assim você vai conseguir organizar qual é a frequência que você precisa ir no mercado, qual é a frequência que você precisa preparar as suas refeições. Eu como na rua, eu levo marmita, eu como em casa. Então, priorizar isso. Quando a gente é autônomo, né, eu digo porque o Samu também é autônomo, eu sei que é desafiador para nós, né? Porque às vezes encaixa uma agenda, então a gente precisa priorizar os horários das refeições. E isso ao longo do caminho, isso vai ser muito melhor, porque às vezes a gente coloca as questões econômicas ou ainda a prioridade, né, dos clientes e a gente acaba se esquecendo. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque eu atendo muito profissional da saúde, muito professor, e aí isso é frequente de ver inclusive dentro das academias. A gente não pode deixar isso, porque senão o tempo passa e a nossa rotina alimentar ela não é sustentável. E aí a gente vai percebendo isso também, querendo ou não, é o nosso autocuidado. E aí quando a gente se cuida, a gente vai poder cuidar muito melhor das pessoas também. Esse é um desafio para mim também, porque quem convive, né, sabe a correria que é. Eu cheguei aqui correndo, já coloquei um negócio, Laurinha, vamos ter visita, vamos fazer a live, depois a gente tem atendimento. E é isso, galera. Olha, isso porque eu tomei cafeína, tá? Mas faz parte, a correria faz parte. Só que aí eu já preparei as minhas refeições. Aqui eu tenho uma cafeteria que eu sei que eu consigo comer, trouxe barrinha. Então, assim, no nosso dia a dia é possível. Eu saio de casa já com as refeições, porque eu sei que eu volto só à noite e aí eu preciso organizar também. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Obrigada pela participação, Samu. O Lucas, e quando o tempo do almoço que as empresas estabelecem afeta na rotina alimentar, o que fazer? O tempo? Mas eu acho que eles dão pelo menos uns 30 minutinhos. Deve variar de 30, 1 hora, dependendo da empresa, às vezes 1h30. A Adriana Batista, não sei, manda de novo pra gente, Adriana. Felipe, organização é a chave para uma rotina saudável. O Samu faz todo sentido, muito obrigada pela dica. Pensamos nos outros e esquecemos da gente. Eu sei que é uma demanda assim para todos nós, mas é isso, vamos lá, todo mundo junto organizando a rotina alimentar. Vamos lá, Aurinha, organização. Bom, os pontos também que a gente tem que usar, hoje a gente tem para conversar que a gente tem muita coisa nova e que pode facilitar ou dificultar a nossa vida. Primeiro de tudo, lancheira. A gente vem de lancheira desde quando é pequeno e aí de adulto a gente resolveu achar que é um absurdo usar. E não, faz todo sentido. Para quem tem rotina, principalmente igual autônomo, que às vezes sai de casa às 6 da manhã, vai voltar só lá para 8 da noite, isso faz toda a diferença. Então muitas vezes, se acontecer de eventualidade você não ter a sua refeição preparada, ali você consegue levar o básico, seja sua fruta, sua água gelada, isso já vai fazer bastante sentido. Outro utensílio que a gente tem muito usado aqui nessa modernidade das coisas que a gente tem nova, por exemplo, air fryer para nossas refeições, isso também facilita bastante. E conseguir ter essa programação de deixar coisas prontas. Então, se você já vai cozinhar, sabe que a sua rotina é corrida, faça em maior quantidade. E isso, agora falando, parece até uma coisa fácil, digamos assim, mas que uma hora ou outra vai salvar a sua rotina. Principalmente no período da noite, para quem já chega cansado, conseguir ter essa rotina estipulada, ter esse alimento pronto ali em maior quantidade, é aquela coisa que você faz agora pensando no seu eu do futuro e ficar feliz, de chegar cansado e ver que está tudo pronto. Então, conseguir usar dessas estratégias para facilitar o seu dia a dia. Tem quem vai preferir fazer marmita ou comprar marmita também e ter essa parte da organização junto. Então, muitas vezes pensando em financeiro, né, para não ter que comprar sempre na rua, levar sempre algo que você já tem em casa para você conseguir economizar nesse ponto. Eu falo que quando a gente não se planeja, a gente planeja errar. Então já fica muito mais suscetível ao momento da fome. Por exemplo, hoje aqui a gente tem um ótimo local, se a gente conseguir fazer um lanche, um almoço, tem boas opções. Mas e quem não tem? E quem só tem a conveniência de um posto, ou só tem uma padaria, ou seja, qualquer outro estabelecimento que pode ser que fique um pouco mais difícil ter boas opções. Então, se você já tem com você algum alimento que você sabe que está na sua alimentação, na sua
no seu plano alimentar, já fica mais fácil de evitar errar naquele momento. Exatamente. E a gente tem muitos alimentos com adição de proteínas, por exemplo, que nos facilitam muito, né, a respeito da ingestão proteica. Então as próprias caixinhas, né, que são as bebidas lácteas ou ainda as barrinhas, gente, o imposto vende. Eu sei que também é mais caro, mas aí você faz o quê? Compra antes, se planeja. Usa o cupom de desconto da Nutri. E aí você também, mas quero te dizer assim, no SOS também a gente consegue ter ali imposto de conveniência ou administrar, lembra do planejamento? Então você pode se permitir em algum horário, mas saiba qual é o seu planejamento. O nosso norte sempre vai ser o planejamento nutricional. O Felipe disse planejamento, né? Exatamente. O Lucas, isso é o tempo. Tem empresas que dão menos de 1 hora, nem para fazer o quilo. Bom, aproveita a meia hora pelo menos para mastigar bem e fazer um bom almoço, quilo. Aí você continua a trabalhar. A Fabiana, obrigada. Planejamento faz toda a diferença. Lucas Arruda, ler livros, ouvir e seguir profissionais da saúde em horas livres me centrou para fazer de fato essas organizações. É claro, ter uma nutricionista agendada sempre. Isso aí, quem busca conhecimento e continua sempre, né, lendo livros, ouvindo profissionais da saúde, cara, é isso que ajuda a gente a prosseguir em todas as metas da vida. Lucas Arruda, quem não se planeja, vira planejamento dos outros. É isso aí. É que eu sempre falo pra ele, inclusive, se a gente não fizer a nossa agenda, a gente vira a agenda de alguém. E aí, se a gente não se prioriza, alguém também às vezes não prioriza a gente. A Júlia Moraes mandou um coraçãozinho pra gente. Bom, e aí, posso lançar uma polêmica? Vamos, adoro. E essa caixinha de, vamos falar, marca, Iopró, derivados, piracanjuba, faz mal para a saúde? Tem muito açúcar, vai engordar. Tem sódio. Vamos lá. Mais uma das facilidades que a gente tem no nosso dia a dia, sempre lembrando, lembra das duas palavras, né? Então, quantidade e frequência. Então, claro, vai acontecer eventualidades. E falando isso, é algo que acontece muito mais do que a gente imagina. Agora, se você tem onde se agarrar nessas sensações de imprevisto, vale a pena. Obviamente que dentro de um planejamento alimentar não vai estar aquilo ali, ou esse tipo de produto, todos os dias, porque a gente tem como fazer de uma forma mais saudável, de um melhor custo-benefício, de uma qualidade nutricional melhor. Mas, tô na rua, vou deixar de fazer a minha refeição porque eu não tô com aquilo tudo pronto, você não precisa. Agora, uma banana e uma caixinha dessa, você consegue, desse produto, né, você consegue fazer uma refeição não 100% equilibrada, mas muito melhor do que às vezes acabar ou pulando essa refeição ou fazendo algum outro tipo de escolha. Então é possível sim, gente. E aí, quando vocês receberem uns comentários desses, manda aqui na caixinha de perguntas. A Nutrilaura também sempre está disponível, acessível no Instagram. E pergunta, galera, porque sabe que é muito mais fácil é replicar uma informação errada sem saber se é verdade. Nossa, como isso acontece muito. Acontece. Então a gente vê uma pessoa falando, a outra fala, você dissemina uma informação que você também não sabe da veracidade e essa informação vai transcorrendo. E aí é quando a gente chega no consultório e tem que desmistificar essas informações. Então, por exemplo, a gente entra aqui também na questão do pão. Pão engorda, pão à noite faz mal. E aí quando a gente vai analisar toda essa questão, às vezes você está deixando de comer seu pão delicioso de manhã, mas está tomando, por exemplo, 2 a 3 latinhas de cerveja no final de semana, porque o pão engorda, mas o álcool ali está tudo bem. Então esse qualquer tipo de informação que você vê que está muito com aquele, como é que fala? Sensacionalismo. Manda para sua Nutri, manda para o seu profissional que te acompanha e tira a sua dúvida. Porque às vezes no inconsciente você vai acabar acarretando aquele comportamento que não é o seu, não é o adequado, por conta de uma informação mal passada. Exatamente. Deixa eu só fazer mais uma polêmica, assim, prometo. Esses dias eu atendi, porque nós recebemos os médicos com todo o respeito que há no mundo aos nossos profissionais médicos. Mas aí a gente recebe muito assim, meu médico me falou pra cortar farinha em pó.
a pessoa ainda não tem uma rotina, ela está iniciando um planejamento alimentar e ela gosta muito de pão. E a gente precisa lidar com outras condutas, pode ser de outro profissional da nutrição também, mas né, o médico, ele é médico, nutricionista, ele é nutricionista. Enfim, e aí não avaliou a rotina alimentar da pessoa e somente fez uma exclusão. E aquilo pode ser tão frustrante, a pessoa, né? E ela pode virar a chave e fazer o oposto, comer. O clássico, restrição gera compulsão, isso é um fato. Tem, se eu não me engano, psicólogo aqui na live também que pode falar bastante sobre isso com a gente. E isso não vai funcionar. Pode colocar ali 2, 3 dias. Se você não colocou um pensamento claro para o seu paciente da sua conduta, de por que você está fazendo isso, não vai funcionar. Então com certeza pode gerar um certo tipo de frustração por 2 âmbitos, por deixar de fazer algo que está dentro da rotina daquele paciente e também pelo fato de não conseguir cumprir uma ordem de um outro profissional, então aquela conduta, porque aí isso você vai se sentir incapaz, então você teve a sua orientação, não conseguiu cumprir, vai se culpar, você vai achar que ir ao profissional não é o caminho certo. E aí, sabe o que eu vejo? Que quem, infelizmente, por condutas assim é prejudicado, é você. É você. Então, assim, essa live é pra isso, gente. É pra levar conhecimento. O Lucas falou assim, tá cheio de Lucas aqui hoje. Trabalho num local que não permite que tragamos marmita, já que eles servem a refeição. Então, como que tem quase todo dia fritura, massa. Alguma orientação pro restante do dia? Essa foi a ideia mesmo. Opa, eu sei que eu recebo essa alimentação, é o que tem. E aí você ganha isso, né, pela empresa. Uma que eu mandaria uma cartinha para essa empresa. Fala que você vai passar com a Nutri, lá da sua academia, e fala que a Nutri vai mandar uma cartinha para essa empresa, pra gente melhorar a alimentação de todos os trabalhadores de lá. Brincadeiras à parte, bom, tem massa, é um carboidrato, evita aí a fritura e o excesso, porque, lembra, caloria, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9, é mais que o dobro. Então, beleza, evita as frituras, fica nas massas e aí é a porção, tá? Limita ali a sua porção, só que você vai ficar com fome, entendeu? Então, ou leva uma proteína, tem muitos clientes que levam a proteína nesses casos, tá? Eu vou levar o meu hambúrguer de carne que eu faço, eu vou levar os meus ovos, ou quem é vegetariano, eu vou levar o meu hambúrguer de soja, e aí você só acrescenta a proteína aí, ou a própria salada, leva lá a sua lancheira, ou ainda se tiver, né? Então, se der para você se organizar assim, nossa, perfeito. Então, extrai o melhor que você tem de disponível e, como você disse mesmo, como me planejar nas outras refeições. Faça um bom café da manhã, leve lanches intermediários, pode ser frutas, barras de castanhas, ainda assim algum outro tipo de proteína, lanches naturais, alguns tipos de bolacha que a gente consegue acrescentar também, dependendo do seu plano. Você que vai treinar, que é o sandá, que é uma atividade intensa, você precisa de carboidrato. E aí, garanta um bom jantar. Então, aí no jantar, capriche em nutriente, porque você sabe que você vai garantir o que tiver ali. Alguma orientação, Laurinha, específica também nesse caso? Principalmente conseguir priorizar o café da manhã e o jantar. Então, normalmente, se você não vai estar podendo levar a marmita para complementar ali aquela sua refeição do almoço, conversa com a sua Nutri também do que está no seu planejamento em relação ao cardápio da empresa. E normalmente, se a empresa fornece o almoço, né, aquela refeição, é de prática que vai ter uma nutricionista ali por trás também. Então, dá aquela cartinha, conversar com ela sobre isso, para a gente conseguir pelo menos equilibrar. Então, como você falou, alguns dias tem fritura. Então, assim, não são todos os dias. Então, você consegue não escolher esse alimento para uma parte rotineira e, como a me falou, então dá preferência para a parte dos carboidratos, principalmente pela rotina ativa, né, pensando na atividade física, e equilibrando dentro do plano alimentar, principalmente no seu café e no seu jantar, para conseguir suprir o que vai estar faltando ali do almoço, e com os lanches intermediários pensando na saciedade, caso não tenha tanta saciedade naquele almoço. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui e a gente já vai quase para o fim da live.
Como incluir a cerveja do final de semana no processo de emagrecimento? Me ajude. RS. Bom, vamos lá. Pensando no processo de emagrecimento, nas duas palavras que a gente falou desde o começo da live, quantidade e frequência. E da parte das que a gente tem hoje, das facilitadoras, né, das partes práticas da atualidade. Então, quantidade e frequência. É só no final de semana? Você vai tomar ali de 3 a 4, a um fardo, a mais de um dentro daquele final de semana? Mais do que olhar só o final de semana, como é que está a sua semana de fato? Pensando em alimentação, consumo de bebida ou não, e o seu final de semana onde vai ter esse consumo. O que vai estar ali por trás? É um churrasco? É um aniversário? É de fato só aquela bebida que vai acompanhar o seu almoço? Então tudo isso a gente tem que observar. Pensando na praticidade, hoje a gente tem as opções ultra, né? Que assim, não é o que a gente recomenda, mas é o que a gente tem de melhor opção no mercado. Pensando ali numa comparação com a Heineken, por exemplo. A cada uma Heineken você consegue colocar 2 unidades da Ultra e consumindo a mesma quantidade calórica, que é o que importa para o emagrecimento, né? Fechar o déficit calórico e o que vai estar por trás. Então é diferente a gente consumir o álcool com o prato, né, de comida, do que o álcool ali com um rodízio, ou seja, um churrasco, onde a gente não tem o controle do que a gente está ingerindo. E não só pelo álcool, mas pelo controle alimentar, tudo isso foge do que está voltado para o emagrecimento, né? Então a gente precisa fechar o déficit calórico nesse caso. A gente precisa quantificar isso, né? Então, sair do piloto automático para qualquer rotina, mudança e melhoria, a gente precisa olhar para o alimento, não que a gente vai ficar ali, né? Quanto tem de carboidrato, mas, qual que, dentre essas marcas, qual que é a escolha que se encaixa melhor no meu planejamento agora? Eu tomava 6 latas por dia. Começa tomando 5, passa para 4. Em um mês você já está tomando 3, 2. E aí você consegue gerenciar essas metas, porque a gente não vai saber. Eu vou te colocar 2 latinhas, tá bom? Você vai olhar pra minha cara e falar, tá bom, Nutri. Então, essa transparência, ela precisa ser muito importante. Então, faça essa redução, metas progressivas, e não de uma vez. De 3 dias no final de semana, eu tô tomando, né, um dia, por exemplo. Em muitos casos assim, porque a pessoa começa a se cuidar, ela começa a ver a melhoria no corpo, ela não quer, ela mesma decide por ela mesma assim, não, vou me cuidar, olha os resultados que eu já estou tendo. E é o ponto principal, né? Quando você faz por você, a gente aqui como profissional vai entrar como algo que vai agregar dentro do que você já escolheu para você. Então tem aquele sentido, você tá satisfeito com o que você tá hoje? Se você não tá, já é um passo que vai te motivar e te ajudar a fazer boas escolhas. Porque se você quer um resultado diferente, não dá para fazer a mesma coisa. Então você vai começando a melhorar. Então, por exemplo, se você está conseguindo reduzir a quantidade da bebida alcoólica, como que a gente consegue adequar também? Incluindo água no meio dessa ingestão da bebida alcoólica. Então, não só pensando para emagrecimento, mas para os efeitos que aquele álcool vai causar também. Então, tudo isso a gente vai conversando junto na consulta para deixar o mais específico e fácil para você dentro daquela rotina. Então, como é que é o seu ambiente? Como é que é o que você está vivendo naquele final de semana, aquela rotina? É uma rotina que sempre vai ter algo, sempre vai ter um momento social, um evento. É um evento onde a maioria do seu ciclo consome bebida alcoólica ou não. Então, tudo isso influencia também, porque apesar de você ser uma pessoa individual, o seu ambiente influencia muito. Então, será que o que você quer e o ambiente que você está são coisas que se agregam ou são coisas que te afastam? Sabe? Isso também é bem importante pra gente conversar. Tem uma próxima live. Já fica aí um gancho. O ambiente te define. E aí, deixa eu só colocar a terceira polêmica. Você vai, beleza, faz acompanhamento com a Nutri, treina lá com o personal a semana inteira. E aí chega o final de semana, eleva o consumo de álcool, calorias vazias. E aí, que caminho que você quer escolher? Então, só fechando aqui, o que você faz, a sua rotina alimentar, as suas escolhas alimentares estão gerando resultados. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E é simples, por vários parâmetros a gente consegue avaliar. Isso para tudo na vida, né? Seja
a saúde, seja a questão da composição corporal, seja financeira. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. E aí, quando a gente não tem conhecimento, a gente pode tomar decisões erradas. É por isso que a gente está aqui nessa live. Mas a partir do momento que a gente escolhe, busca conhecimento, como o Lucas Arruda disse, a gente já está um passo mais adiante para tomar as decisões corretas para alcançar os resultados corretos e até mais rápido, viu? Sem frustrações. Sem frustração. E prazeroso também. Deixa eu ler os comentários, tem bastante. Lucas Arruda, ô louco Lucão, proíbem, leva uma carta da Michelle e o currículo dela de lutadora. Né? Lucas, olha, quando eu começar novo emprego, vou pensar nessa ideia. Vou pedir uma carta e o currículo de lutadora. Vai ser também a minha advogada. O Juan, quando por algum motivo acaba saindo da dieta, o que é melhor? Compensar na economia de calorias ou somente voltar ao normal, seguindo a dieta no dia posterior? Pergunta. Olha, eu sempre oriento continuar, sabe por quê? Porque senão a gente volta naquele cenário de restrição e culpa e compulsão. E é um ciclo vicioso isso, galera, que acontece. Por quê? A gente acaba se auto-sabotando também quando a gente come pouco. Então vamos lá, fui no rodízio, comi, e aqui envolve planejamento junto com o nutricionista. Nutri, vou no rodízio uma vez por semana. Vamos calcular isso? Você vai consumir mais ou menos quanto? Beleza, vou consumir 1.500 calorias no rodízio, que é real. Isso está inserido no seu déficit? E aí, se tiver inserido no seu déficit, você vai continuar tendo resultado. Continua comendo normal. O problema é quando a gente não se planeja, a gente não sabe falar não pro amiguinho e vai lá e come 3 vezes no rodízio no final de semana. E aí, o não falar não é um problema também, inclusive na rotina alimentar. Beleza. Quando isso não é planejado, eu oriento a continuar o seu planejamento que a gente combinou. Senão você vai querer tirar o carboidrato do dia seguinte, da semana inteira, isso vai prejudicar o seu treino, isso vai prejudicar, você vai ficar, nossa, não posso comer, vai entrar numa neura, sendo que não precisa ser dessa forma. Tá? Então, que essas saídas elas sejam planejadas, você tem esse controle alimentar, essas decisões, mas depois volta para o seu dia a dia. Eu gosto muito de falar assim, paga no débito, não deixa nada no crédito. O que você fez no dia de hoje é para hoje, amanhã é outro dia, outra refeição, senão justamente vai virar um ciclo onde você vai deixar de comer o que você precisa por estar comendo ali o que você quer e não ter conseguido lidar com aquela questão de conseguir falar sim ou não para as coisas que se encaixam para o objetivo que você quer, e isso vai se acumulando. Então, se você fez uma refeição a mais, não só necessariamente aquele rodízio, então pulando aí as refeições, mas qualquer coisa que saia do seu plano alimentar, que você esteja ingerindo a mais, e você vá compensando nas outras refeições, isso vai te gerando essa sensação de culpa e reforçando que essas compensações funcionam, o que não acontece. Exatamente. Isso é bem frequente, vocês não contam pra gente que isso acontece. Porque às vezes, não, beleza, vou comer mais no final de semana. E aí vocês tiram os carboidratos. Tira os carboidratos, ninguém tira proteína, né? Até come mais. E aí o saldo calórico fica igual, enfim. Aí vocês tiram os carboidratos, prejudica o treino. E ainda fala assim, nossa, não, estou com uma vontade de comer doce. Por quê? Tô com dor de cabeça, não tô conseguindo render direito. Você tá sem energia, você tá no mecanismo compensatório e isso o seu corpo cobra. Então, paga no débito. O que você tem para comer naquele dia é aquilo ali. O dia seguinte é um novo dia. Exatamente. O Miguel tá aqui com a gente. Lembra do Miguel? Lembro. O Igor também apareceu aí. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês todos. Realmente para vocês. O Juan é da Nutrition. Não sei se vocês conhecem ele. Corredor também. Ele mesmo. E ficam aqui as nossas últimas palavras sobre rotina alimentar. O Instagram da Laura é? lauracogine.nutri.
Vamos deixar essa live salva, tá bom? Compartilhada. E manda pra gente o que vocês querem saber sobre alimentação e nutrição. Deixa no comentário dessa live também um tema que você queira que a gente converse para a próxima live. E se essa live te ajudou, né, de alguma forma, se tem algum ponto aí que você quer incrementar ou algo que você conseguiu tirar de bom dentro desse conteúdo, para já colocar dentro da sua rotina, tá? Exatamente. O Miguel aqui, lembrando de alinhar dieta e atividade física sempre. Sempre, com certeza. Exatamente. O Juan, só um pouquinho. O Igor, lá de São Paulo, também vai fazer uma live comigo, muito bom. E a Ana Virginia, parabéns pelas orientações. Adriana, parabéns, muito bom mesmo. Ó, acabando a live, deixa um coraçãozinho aqui pra gente, que é uma curtida, tá? Pra você entender que esse conteúdo é válido. E pra quem está precisando ajustar a rotina alimentar, vai ali naquele aviãozinho e compartilha essa live. Felipe, parabéns pela live, ótimas dicas. A Fá, parabéns. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por deixar a gente participar do seu almoço também, né? E fica aqui nossos agradecimentos e a gente espera aí que vocês consigam implementar, né, alguns detalhes da live de hoje para a rotina e principalmente entender que a chave, então, é o planejamento, é a organização e que quantidade e frequência importam, tá? Exatamente. E é possível ajustar para qualquer rotina de bom planejamento alimentar. O Léo, felicitação, é em francês, gente. E a Carla, parabéns, Nutri. Pessoal, então encerramos aqui nossa live. Beijo para todos. Até a próxima. Até mais. Deixa pra gente o próximo tema, porque afinal é para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.